Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar nossa nova aula de propriedades coligativas. Agora vamos estudar a ebulioscopia e crioscopia. Vimos na aula anterior sobre pressão máxima de vapor e tonoscopia, né? Nessa aula vamos estudar a ebulioscopia e a crioscopia, certo? Tonoscopia a gente já viu, né? Que é a diminuição da pressão máxima de vapor quando você adiciona um soluto não volátil. Já a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição quando você adiciona um soluto não volátil, e crioscopia é a diminuição da temperatura de fusão quando você adiciona um soluto não volátil, certo? Então vamos estudar esses dois com mais calma para a gente entender bem essas propriedades coligativas. Então, vamos primeiro pegar o conceito de ebulioscopia. Como eu já falei, é o estudo do aumento da temperatura de ebulição provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, vamos aqui falar um pouco sobre isso, tá certo? Primeiro, o aumento, da temperatura de ebulição. Que bexiga é a temperatura de ebulição? Muito simples. Temperatura de ebulição é a temperatura, da passagem do líquido para o gás, certo? Ou para o gasoso. Então, a temperatura do líquido para o gasoso é chamada de temperatura de ebulição. No caso, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, a gente diz que 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água, que é a temperatura que o líquido vira gasoso, né? Beleza. Provocada pela adição do soluto não volátil. Eu já expliquei, né? Soluto é, no caso, a substância de menor proporção de uma solução, tá certo? Menor quantidade, eu vou colocar aqui, de uma solução. Ok? Beleza. Então vamos lá. Basicamente o seguinte. Quando você, no caso, adiciona um soluto não volátil, como por exemplo um sal, ocorre um aumento da temperatura de ebulição, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo simples, que eu acho que vocês já viram, quem cozinha, ou quem já viu alguém cozinhar deve ter percebido. Se pegar, ferver uma água, a água ferve a 100 graus Celsius. Então a água está lá a 100 graus Celsius. Se você adicionar uma quantidade de sal razoável, a água para de ferver. Rapidamente ela para de ferver. Por quê? Porque a temperatura de ebulição aumenta. A temperatura que era 100 graus Celsius, vamos supor que passa a ser 105 graus Celsius. Né? Claro, vai depender da quantidade de sal. Então, ou seja, a temperatura de ebulição aumentou quando você adiciona um soluto não volátil, no caso do sal. Então, é esse o estudo da ebulioscopia. É o aumento da temperatura de ebulição, que é o aumento da passagem do líquido, da temperatura do líquido para o gasoso, provocado pela adição do sal, do açúcar ou de qualquer soluto não volátil, certo? Bem, como é que a gente calcula isso? Aqui tem um exemplo bem simples, água pura. Quando essa água pura, você aquece ela começa a evaporar por volta de 100 graus Celsius em pressão a 1 atm, que é a pressão a nível do mar. Beleza. Quando a gente adiciona um sal na água, que é o soluto não volátil, na água formando uma solução, a gente aquece, certo? E a água que fervia por volta de 100 graus Celsius vai se ferver em temperaturas superiores, está vendo aqui, a 100 graus Celsius, tá certo? Ou seja, vai aumentar a sua temperatura de ebulição. Então, como é que a gente calcula, no caso, essa diferença, que é justamente a variação de temperatura da ebulioscopia? É o seguinte, aqui a gente calcula a temperatura, a variação, certo, de temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é igual à temperatura de ebulição da solução, que é no caso a água, mais o soluto, que é o sal de cozinha, dá um exemplo, menos a temperatura
de ebulição do solvente puro, tá certo? Que é no caso a água. Vamos pegar um exemplo aqui? Então vamos supor que a temperatura, a variação de temperatura de ebulição, que é justamente o cálculo da ebulioscopia, é igual à temperatura de ebulição da solução. Então vamos supor que quando você coloca uma quantidade de sal, ele ferva por volta de 105 graus Celsius, tá certo? Então vai ser 105 graus Celsius, certo? Menos a temperatura de ebulição do solvente puro. Então a temperatura do solvente puro a gente viu, né, que é só água. Então é por volta de 100 graus Celsius. Então a variação da temperatura de ebulição dá igual a 5 graus Celsius, né? 105 menos 100 vai dar igual a 5 graus Celsius. Olha como é simples. Então a gente diz que a ebulioscopia, a temperatura de ebulioscopia ou a variação de temperatura de ebulição vai ser por volta de 5 graus Celsius. Ok, pessoal? Simples. Vamos para o próximo. Bem, aqui para a gente entender um pouco sobre a ebulioscopia, a gente sabe que quando você adiciona um soluto não volátil, ele aumenta a temperatura de ebulição e, consequentemente, aumenta a ebulioscopia, né? É verdade? Vamos pegar aqui só um exemplo para a gente entender bem direitinho. Quanto maior o soluto, quantidade de soluto, certo? Maior vai ser a temperatura de ebulição, não é isso? Maior vai ser também a ebulioscopia. Ok, pessoal? Então a gente tem que entender por essa lógica, certo? Vocês se lembram da aula anterior que eu falei sobre questão de substâncias iônicas e substâncias moleculares que são feitas por ligações covalentes, né? Bem, o que eu disse? Eu disse o seguinte, que as substâncias iônicas, né, elas quando jogam em água, elas se dissociam, formando íons. Então, por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, né, que é o sódio fazendo ligação iônica com o cloro. Se eu colocar, por exemplo, o NaCl, 1 mol de NaCl na água, essa ligação iônica entre o sódio e o cloro vai se quebrar. Vai formar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, de 1 mol de uma substância vai formar 2 mols. 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-. Ok? Então, isso aí seria uma ligação iônica, né, que acontece. Na covalente, isso não vai acontecer. Então, se eu tiver, por exemplo, 1 mol de sacarose, frutose, como vocês estão vendo aqui, que é feita através de ligação covalente dessa molécula, se você tiver 1 mol de frutose, você vai ter 1 mol de frutose mesmo dissolvido em água, certo? Então, isso daí é extremamente importante para a gente entender os efeitos da ebulioscopia e da crioscopia também. E também é utilizado na tonoscopia. Então é o seguinte, se eu aumentar a quantidade de mols de um soluto, certo, dissolvido na água, maior vai ser sua temperatura de ebulição, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, vocês vão entender bem direitinho o que eu quero dizer. Por exemplo, frutose. Se eu pegar, no caso, 1 mol de frutose, vou botar aqui 1 mol de frutose, e dissolver na água, a ligação entre o carbono, hidrogênio e o oxigênio não vai se romper quando eu misturar na água. Por que não vai se romper? Porque vai formar a ligação covalente, tá certo? Por formar a ligação covalente, essas ligações entre o carbono, entre o hidrogênio e entre o oxigênio não se rompem. Então, 1 mol de frutose no estado sólido é a mesma coisa de 1 mol de frutose no estado aquoso, né, que é dissolvido na água. Então, a mesma coisa, certo? Beleza. Nesse caso aqui, o K, que é o potássio, faz ligação iônica com o flúor,
tá certo? Que é representado por F, ligação iônica. O que acontece com isso? Então, 1 mol de fluoreto de potássio, ele vai se transformar em 1 mol de K+, e 1 mol de F-, tá certo? Portanto, ele vai se transformar em 1 mol. Dessa forma, 1 mol de fluoreto de potássio vai se transformar em 2 mols, sendo 1 mol de potássio mais e 1 mol de fluoreto menos, né? Então, ou seja, essa substância aqui se divide formando 2 substâncias em forma de íons, certo? Então, ou seja, a contribuição do fluoreto de potássio para o aumento da ebulioscopia é maior do que a frutose, tá certo? E aqui, ó, o dicloreto de cálcio. O dicloreto de cálcio, se eu colocar 1 mol de dicloreto de cálcio dissolvido na água, também forma ligação iônica, certo? E por formar a ligação iônica, esse dicloreto de cálcio se quebra, se divide, formando cálcio, só tem um átomo de cálcio, né? Cálcio 2+, né? Que é a carga, e 2 mols de cloro menos. Então, ou seja, de 1 mol de dicloreto de cálcio, eu estou formando 3 mols de íons, sendo 1 mol de íon de cálcio e 2 mols de cloro, tá vendo? Portanto, o dicloreto de cálcio contribui muito mais para o aumento da temperatura de ebulição das soluções do que o fluoreto de potássio e do que a frutose, certo? Porque vai formar menos moléculas a frutose e o fluoreto de potássio, quando dissolvido em água, do que o dicloreto de cálcio. Deu para entender, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente o seguinte, vamos lá. Quanto maior a quantidade de partículas, maior vai ser a temperatura de ebulição e maior vai ser a ebulioscopia. Portanto, quanto maior a quantidade de partículas, maior vai ser a ebulioscopia. Uma molécula iônica, quando dissolvida em água, ela forma várias moléculas de íons, certo? Ou partículas de íons, ok? Aumentando ainda mais a quantidade de partículas dissolvidas na água e, consequentemente, aumentando a ebulioscopia. Então, beleza. Agora, Diego, eu vi isso no primeiro ano, você até explicou em toscopia como é que se forma ligação iônica covalente, mas eu me esqueci. Por que isso aqui é ligação iônica? Por que a frutose só forma ligação covalente? E por que o fluoreto de potássio forma ligação iônica? E por que o dicloreto de cálcio forma também ligação iônica? Como bexiga eu vou saber disso? Bem, muito simples, meus queridos. Só é você olhar os elementos. Esses elementos estão na tabela periódica. Como eu disse, está vendo esses verdinhos aqui? Ó? Esses verdinhos, quando eles se ligam entre eles mesmos, junto com o hidrogênio, formam ligação covalente. Ok? Beleza? Agora, quando esses outros elementos aqui, né, com exceção aqui da família 18, quando esses outros elementos aqui, ó, que eu não marquei, está ligado com esses daqui, ó, não metais, tá vendo? Que são esses verdinhos. Quando existe essa ligação entre esses elementos que eu não marquei, junto com esses verdinhos aqui, ou seja, os metais junto com os não metais, ele forma ligação que é iônica, certo? Então, é isso que vocês precisam saber. Existe também a metálica, mas eu não vou falar sobre isso não. Né? Então, só lembrando, covalente ocorre entre esses verdinhos, entre eles, né, que são os não metais, e o hidrogênio, ou só entre os verdinhos, ok? E a iônica ocorre entre esses verdinhos aqui e os outros elementos que eu não marquei aqui, que eu não grifei. Certo? Que eu não sublinhei. Beleza. Olha aqui, ó. Frutose. Carbono. Olha aqui onde está o carbono. Hidrogênio. Olha aqui onde está o hidrogênio.
e oxigênio. Olha onde está o oxigênio, está vendo? Ó? Carbono e oxigênio são não metais, aqui os verdinhos, e o hidrogênio está aqui, formando o quê? Ligação covalente, que eu marquei. Já os outros, ó, formam ligação iônica. Por quê? Ó? O potássio, né, representado por K, olha onde está o potássio, está vendo? Ó? Não é um dos elementos que eu marquei, ó. Ele é um metal, está vendo? Alcalino. Ele está ligado com cloro, então é o verdinho ligado com metal, ou seja, o não metal ligado com metal. Olha aqui, ó. O outro, o cálcio. Cálcio, onde está o cálcio? O cálcio está aqui, ó, tá vendo? Também é um metal alcalino terroso. Então tá aí, ó, ligado o cálcio junto com o cloro, formando o quê? Uma ligação iônica. Então, pela razão do cálcio estar ligado ao cloro, né, um metal está ligado ao não metal, forma ligação iônica, e ligação iônica vendo água se quebra formando várias partículas, dependendo, né, da quantidade de átomos e da quantidade de ligações que são formadas, certo? Ok, pessoal? Entendido? Então, aqui resumo, só para deixar claro. A frutose apresenta menos ebulioscopia do que o fluoreto de potássio, que apresenta menos ebulioscopia do que o dicloreto de cálcio, tá certo? Ou seja, o dicloreto de cálcio apresenta maior ebulioscopia, porque quando você joga o dicloreto de cálcio na água, eles formam mais partículas do que o fluoreto de potássio, que o fluoreto de potássio, quando você coloca na água, ele vai formar menos partículas, só vai formar duas, e o fluoreto de potássio apresenta maior ebulioscopia do que a frutose, porque quando você joga na água, a frutose não se dissocia e, consequentemente, a mesma quantidade de frutose que tinha no estado sólido vai obter no estado aquoso, certo? Então, ou seja, não variando muito a sua temperatura de ebulição em relação a fluoreto de potássio e o dicloreto de cálcio, certo? Ok? Eu acho que deu para entender bem. Vamos para o próximo, certo? Agora, crioscopia, certo? Crioscopia. Crioscopia é o estudo da diminuição, tá vendo? Diminuição da temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? A temperatura de fusão é a passagem, né, do sólido para o líquido, certo? A temperatura de fusão provocada pela adição de um soluto não volátil, tá certo? Não volátil. Tá? Então vamos lá. Temperatura de ebulição é a passagem do sólido para o líquido, ok? Mas a gente pode pensar assim como um equilíbrio entre o sólido e o líquido, tá certo? Vamos pensar que a temperatura de equilíbrio entre o sólido e o líquido, ok? Então o que acontece? Quando a gente coloca um sal, que é um soluto não volátil, certo? E coloca na água, tipo uma água salgada, ela vai diminuir a sua temperatura de congelamento, ou seja, sua temperatura de fusão. Então vai ocorrer uma diminuição dessa temperatura de congelamento. Ou seja, se ela congelava a água, ela congela por volta de 0 graus Celsius, né? Se eu colocar sal, ela vai congelar por volta de menos 10 graus Celsius, dependendo da quantidade de sal, certo? Ou seja, ela vai dificultar o congelamento da água, ela vai diminuir, ó, a temperatura de congelamento daquela solução ou daquele solvente quando você adiciona um soluto não volátil, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente em canto onde neva muito, por exemplo, esses países localizados na região norte do globo terrestre, né, como os Estados Unidos, a Europa, tudo, o seu inverno acaba nevando muito. Então, para eles descongelar esse gelo, o que eles fazem? Eles colocam sal. Eles colocando sal, a temperatura de congelamento diminui e, consequentemente, aquele sal acaba descongelando aquele gelo, certo? Então, é exatamente isso. Você colocando sal para descongelar o gelo,
nada mais é do que uma transformação de crioscopia. Você está diminuindo a temperatura de congelamento ou de fusão da água e, consequentemente, né, fazendo que o gelo descongele. Você pode fazer um experimento simples em casa. Pega aqui, ó, 2 gelos, tá certo? Pode pegar aqui 2 gelos. Um você adicione sal nele, certo? E outro você deixa aí normal. Deixa os dois em meio ambiente. O que vai acontecer? O que você colocou sal, a pedra de gelo que você colocou sal, vai descongelar muito mais rápido do que a outra pedra que você não colocou nada. Por quê? Porque quando você coloca um soluto não volátil, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura de congelamento, certo? Então ele vai precisar de uma temperatura muito menor para poder ficar no estado sólido. Deu para entender? Então vamos voltar aqui o mesmo exemplo, certo? Pessoal, essa mesma lógica da ebulioscopia, mesma lógica, certo? Só que só muda a diminuição, mas é a mesma lógica. Tanto a crioscopia, como a ebulioscopia, como também a tonoscopia, ele aumenta com o aumento da quantidade de soluto dissolvido naquela solução. Como assim, Diego? Por exemplo, o que a gente aprendeu em ebulioscopia e tonoscopia? A gente aprendeu o seguinte, que a frutose faz ligação covalente, não é verdade? Faz ligação covalente, por isso, ela só pode, 1 mol de frutose só vira 1 mol. Né? Não consegue quebrar as partículas quando você adiciona na água. Então, beleza. Então, ele contribui muito menos para a diminuição da temperatura do que as outras substâncias que fazem ligação iônica, como o fluoreto de potássio, tá certo? Iônica. E do que o dicloreto de cálcio, que faz ligação iônica. Quando você adiciona aqui o cloreto de potássio, então 1 mol de fluoreto de potássio, essa molécula se quebra, forma 2 partículas, né? Então, consequentemente, você vai ter 2 mols. Então, 1 mol de fluoreto de potássio forma 2 mols, sendo 1 mol de potássio mais e outro de flúor menos, tá certo? Beleza. Então, dessa forma, o fluoreto de potássio vai contribuir muito mais para a diminuição da temperatura de fusão ou de congelamento do que a frutose, certo? Vamos agora para o dicloreto de cálcio. O dicloreto de cálcio, como a gente viu, se a gente pegar 1 mol de dicloreto de cálcio e dissolver na água, a gente vai obter 3 mols. Cálcio 2+, Cl- e Cl-, certo? Então, 1 mol vai se transformar em 3 mols. Dessa forma, o dicloreto de cálcio vai contribuir muito mais para a diminuição da temperatura de fusão ou de congelamento do que o fluoreto de potássio, do que a frutose, certo? Então, basicamente é o seguinte, se eu pegar umas pedras de sal, vamos lá, peguei aqui 4 pedras de sal, certo? Uma eu coloquei só água pura, outro, não, o gelo só tem água pura, certo? O outro eu vou adicionar frutose, certo? Adicionar frutose aqui. O outro eu vou adicionar uma colher de fluoreto de potássio e o outro vou adicionar uma colher de dicloreto de cálcio. Semelhante aqui, ó, esse experimento aqui que a gente fez, certo? O que vai acontecer? Quando eu adiciono uma colher dessas 3 substâncias, o dicloreto de cálcio vai descongelar mais rápido, né? Porque vai diminuir a sua temperatura de fusão, então isso vai provocar um descongelamento muito rápido. O fluoreto de potássio vai descongelar mais lento do que o dicloreto de cálcio. A frutose vai demorar um pouco mais para descongelar, vai descongelar mais lento do que o fluoreto de potássio. E a água é o que vai descongelar mais lento de todos, tá certo? Ok, pessoal? Então, é essa aula, tá certo? Na próxima aula a gente vai estudar sobre osmometria, ok, pessoal? E outra coisa também que é relevante, a crioscopia ela é calculada da seguinte forma.
a variação de temperatura de fusão, tá certo? Que é justamente a passagem do sólido para o líquido, é igual à temperatura de fusão do solvente puro, né? Que é no caso a água, um exemplo, ou gelo, ok? Menos a temperatura de fusão da solução. Vamos supor aqui gelo com sal. Então, vou pegar um exemplo. Supondo que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, né? E a temperatura de fusão da solução de água mais sal é por volta de menos 10 graus Celsius, ok? Quando a gente faz o cálculo, como é que fica? Menos, né, com menos, vai dar igual a mais, né? Aqui tem um sinal de menos. Como é menos 10 graus Celsius, menos com menos vai dar igual a mais. Então, vai ficar 0 graus Celsius menos com mais vai dar igual a mais, 10 graus Celsius. Então, o resultado vai ser igual a 10 graus Celsius, que é a variação da temperatura de fusão, que é justamente a crioscopia. Certo, pessoal? Por só isso, valeu, pessoal. Um abraço e fique com Deus.